Olá, tudo bem? Você já observou a comunidade onde você participa e celebra a sua fé? Se ela é formada majoritariamente por mulheres ou por homens? O relatório de síntese afirma que as mulheres constituem a maioria das pessoas que frequentam as igrejas e são, muitas vezes, as primeiras missionárias da fé na família. Para nos ajudar a refletir sobre este tema, que está no capítulo 9 do relatório de síntese, As Mulheres na Vida e na Missão da Igreja, eu recebo Sônia Gomes de Oliveira e Priscila Cirino. Sônia Gomes de Oliveira é presidente do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, CNLB, e participou da primeira sessão da Assembleia Sinodal. Já esteve aqui com a gente também algumas vezes no programa e é sempre uma alegria tê-la aqui nos ajudando na reflexão. Sônia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Marco Túlio. Alegria muito grande estar aqui com vocês, estar nesse programa. Saudação a Priscila, alegria muito grande estar conhecendo e vamos caminhando. Isso, vamos caminhando. A Priscila Cirino Teixeira, ela é missionária consagrada da Fraternidade Missionária Verbum Dei, doutoranda em Teologia Sistemática pela Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte, a FAJ, onde também cursou Teologia e realizou o seu mestrado. Priscila, recebo você aqui no programa a primeira vez com a mesma alegria e satisfação. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Marcos. É uma alegria estar aqui hoje com vocês, partilhar um pouquinho desse tema tão interessante. Uma alegria também dividir esse espaço com a Sônia, a quem eu escutei antes do sínodo, nesse espírito aí de participação e de presença nos representando lá na primeira sessão. Uma alegria estar aqui. Isso. Nós estamos aqui trabalhando, refletindo sobre o relatório de síntese, né? Você viu que estava mostrando uma outra versão, agora tem uma publicação das edições CNBB do relatório, que você pode também acompanhar, aprofundar, refletir aí na sua comunidade. E o capítulo 9 que nós vamos abordar está aqui, As Mulheres na Vida e na Missão da Igreja. Quero começar ouvindo você, Sônia, que participou da Assembleia e acompanhando esse processo sinodal desde o início, eu percebi que os pontos em que tratava sobre as mulheres, os temas aqui do relatório, em que toca seja na questão da possibilidade de ordenação ao diaconado ou outras questões que tocam a mulher, são pontos que tiveram algumas resistências, principalmente na votação, foram aqueles que tiveram o maior número de votações negativas. Como é que você percebe, você que esteve lá na sala Paulo VI, viveu esse processo sinodal, como é que foi acompanhar essa reflexão sobre as mulheres na igreja? Marco, eu vejo assim, primeiro para dizer assim, que para mim foi o momento que eu mais sofri, foi esse momento da votação quando trazia o tema da mulher. Eu acho que eu tive até uma crise febril, eu não tive oportunidade de falar sobre isso, né? Mas eu tive uma crise assim, febril no momento que eu percebi na votação, no decorrer do sínodo, foi muito tranquilo em alguns momentos, a presença da mulher, aquele diálogo, aquele debate, mas no momento da votação em que trazia o tema da mulher, foi o momento que mais recebeu não, sabe? Sim. Na votação. Foram não, então você via assim, um discurso, o que eu percebi, isso é a minha percepção, sabe? Nós temos um discurso muito bonito, que é necessário ter uma participação, é necessário que a gente inclua as mulheres, mas no momento da decisão de falar assim, olha, é possível abrir uma perspectiva, né? E olha que era um relatório síntese que estava sendo aprovado, ainda não era uma conclusão, uma coisa decisiva. Eram muitos não. Então, assim, eu fiquei muito preocupada com isso, mas, ao mesmo tempo, me veio muito aquele debate. É o reflexo da igreja que nós temos. É o reflexo do momento e da igreja que nós temos, aonde é fácil dizer, mas na hora de abrir espaço nós ainda somos muito conservadores, conservadoras, né, nesse sentido, inclusive até de próprias mulheres nesse sentido. Sim, salvo engano, vocês eram 54 mulheres, né, que estavam participando, que foram convocadas com direito a voto, né, que foram nomeadas, convocadas pelo Papa Francisco, né, ou seja, um percentual ainda diante de um número grande de homens, de ministros ordenados, né, bispos, cardeais.
Então, de fato, esse reflexo do que você traz para a gente. E aqui o documento que sempre traz convergências, pontos a aprofundar e propostas. Aqui nas convergências, né, no que diz respeito ao papel das mulheres na igreja, aparecem algumas expressões que eu gostaria de trazer a Priscila para conversar. O texto fala de corresponsabilidade, reciprocidade, complementaridade, dignidade. Como é que você interpreta, Priscila, a presença desses conceitos aqui nas convergências do relatório síntese? Eu acho que são conceitos muito interessantes, mas a gente tem que situá-los no horizonte da fala da Sônia. Perfeito. Eles estão aí colocados, mas na prática é difícil trazê-los para a realidade, né? Então a gente tem que se situar aí, em primeiro lugar. Segundo, eu distinguiria entre esses conceitos algumas questões. Dignidade é a base, né? Mas a gente tem que tomar cuidado também para como que a gente toma essa dignidade das mulheres. É a dignidade que a gente já tem, não é a dignidade que vão nos conceder. É a dignidade que vai ser reconhecida, que precisa ser reconhecida e que na prática a gente sabe que muitas vezes não é, né? Muitas vezes a gente escuta expressões como dar voz às mulheres. A gente já tem voz, mas é uma voz poucas vezes de fato escutada, né? Então isso é uma questão que a gente tem que estar trazendo constantemente para não cair, talvez, né, numa ilusão de leitura muito positiva do que é positivo, é verdade, o que está colocado no relatório de síntese, porque é um avanço em relação ao que estava antes, né, o que se via antes em textos, mas ainda é muito pouco. Sobre os outros conceitos, né, complementaridade, corresponsabilidade, reciprocidade. Corresponsabilidade e reciprocidade, acho que são conceitos muito interessantes, que nós temos que continuar valorizando e trabalhando e falando deles, mas principalmente colocando eles em funcionamento na vida real, né? Uma corresponsabilidade quer dizer conduzir a responsabilidade em conjunto, homens e mulheres. A reciprocidade nos fala dessa igualdade original que nós todos temos, né? Como seres humanos e pelo batismo dentro do contexto da igreja. Complementaridade eu acho um conceito perigoso, porque ele traz, por trás dele tem a ideia de geralmente reforçar os papéis tradicionais que a sociedade coloca sobre mulheres e sobre homens. Então, ele é um conceito que eu diria mais complicado. Eu trouxe esses porque ano passado tivemos a oportunidade de participar do colóquio de teologia promovido pelas instituições de ensino aqui de Belo Horizonte, que você tocava, né, exatamente na abordagem. Eu estava mediando a mesa e você foi uma das convidadas. Me lembro de você trazer nesses pontos de reflexão, me chamou a atenção. São expressões que você pode encontrar aqui nas convergências, né, reafirmando, né, o que tanto Sônia quanto Priscila trouxeram, né, em Cristo, mulheres e homens são revestidos da mesma dignidade batismal, está expresso aqui, mas não é só num discurso, que seja também numa prática que incida na vida das nossas comunidades. Agora, queria passar aqui para as questões a aprofundar, Sônia. O texto menciona, logo na primeira questão, o pedido de um maior reconhecimento e valorização do contributo das mulheres e também um crescimento das responsabilidades pastorais que lhes são confiadas, né? É fato, nós já ouvimos aí vocês dizendo, as mulheres estão presentes, são a maioria nas igrejas. Quais são as áreas específicas, né, que as mulheres poderiam contribuir mais, para a gente já trazer essa proposta do relatório de síntese? Marcos, eu penso que nós temos N lugares, N espaços que nós poderíamos ter essa presença nossa de mulheres, né? Eu falo, inclusive na própria sessão do Sínodo foi muito trazido isto. Por exemplo, quando se fala desse espaço da mulher na igreja, né? Da visibilidade, eu também tenho muito medo disso, né? Porque a gente já corre o risco de falar que parece que a gente é invisível, e somos em alguns momentos, porém, nós precisamos... E aí um dos pontos que trazia muito forte para nós, por exemplo, na formação do seminário, nos seminários, né? Espaço para as mulheres na formação dos futuros presbíteros, porque muitas vezes grande parte da não aceitação das mulheres
como espaço de decisão na igreja é justamente por fortalecer um clericalismo muito forte. Nós temos um clericalismo muito forte. Então, se nós não tivermos mulheres nesses espaços, espaço de decisão nas cúrias, espaço de decisão para determinar quem vai ser um bispo. A gente foi falado muito isso, porque muitas vezes nós não somos consultadas, espaço de decisão em mudanças de padres, mas também espaço de decisão hoje em muitos lugares que estão sendo e acontecendo denúncias que a gente muitas vezes não traz e que nós precisamos estar ali até para poder ter esse olhar. Eu acho que isso é fundamental. E aí, Marcos, eu quero retomar algumas questões rapidinho, no sentido de dizer assim, inclusive entendendo que esses espaços de decisão são espaços de decisão, porque a ministerialidade nossa, nós já exercemos ela nas comunidades, porém ainda sem ser reconhecido assim, claramente, né? Mas nós já exercemos Sim. isso, claramente o exercício da ministerialidade nossa, mas na hora de tomar a decisão, no momento da decisão, nós não estamos ali. Então, acho que grande parte desse processo nós precisamos estar, e aí eu volto reafirmando, nas cúrias, nesses espaços de decisão mesmo, de formação do seminário, nos espaços de tomada de decisão, né, ali nos conselhos, e não é só conselho de pastoral, não, conselhos que tem nas dioceses, nas arquidioceses, como o Papa tem feito hoje, nos dicastérios, colocando as mulheres ali e tudo mais. Então, acho que são espaços que nós temos que estar para poder fazer essa diferença. Eu acho que é isso. E com certeza faz muita diferença essa presença nesses espaços. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho, Sônia e Priscila, já a gente continua. Você que está em casa nos acompanhando, essa prosa tá boa demais, não tá? Já a gente volta. Estamos de volta já com o nosso programa falando sobre as mulheres na vida e na missão da igreja, conversando com Sônia Gomes de Oliveira, presidente do nosso Conselho do Laicato aqui no Brasil, com a doutoranda em teologia Priscila Cirino. A Sônia encerrou o bloco trazendo para a gente a importância de ter as mulheres nos espaços de decisão. Já estão nas comunidades, isso é fato, já participam, mas precisa de ter um reconhecimento, serem escutadas e participarem ativamente. A exemplo do que o Papa Francisco tem feito, colocado mulheres, por exemplo, em espaços de tomada de decisão lá na Cúria Romana, em alguns dos dicastérios. E um dos pontos, Priscila, que eu gostaria de puxar aqui, porque aparece em 2 letras no texto de síntese, das questões a aprofundar, é exatamente sobre o acesso das mulheres ao diaconato. Como é que você olha para essa questão que aparece aqui para ser refletida e aprofundada? Então, essa questão, né, acho que nos lembra aí aquela dor e a tristeza que a Sônia colocou aí na primeira fala dela, de ter uma resistência muito forte, né? Então, a gente lê aí na síntese essas perspectivas que eu sintetizaria em 3 modos. Então, a gente tem o não de jeito nenhum, porque isso está contra a tradição, o sim é a hora e o será, que está expresso no relatório de síntese como um receio, né? E esse receio que é associado a, quem sabe, uma confusão dos papéis. E aí não foi explicitado, mas dá a impressão de que está de fundo, né, aquela ideia de que há lugares que são só de homens e lugares que são só de mulheres, tanto na sociedade como na igreja, né? Então, esse será e também esse receio expresso no finalzinho de um dos números também deixa aí uma pulga atrás da orelha, vamos dizer assim. Eu acho que o sim, né? Eu queria falar um pouquinho mais do sim, é a hora, porque as resistências a gente já sabe onde elas estão, elas são muitas e elas estão especialmente, né, nos ministros ordenados. Então, é uma resistência
na minha opinião, e de muita gente, né, ligada ao clericalismo, à manutenção do poder, à compreensão do ministério como lugar de privilégio e não de serviço, né, do ministério ordenado, no caso. Isso tudo a gente percebe aí. Mas o sim, eu acho que, né, é a hora. Por que seria a hora dessa abertura, desse novo caminho, que talvez não seja novo, né? Eu acho que a gente podia olhar para ele com uma perspectiva de passado, presente e futuro, vamos dizer assim, rapidamente. Vou tentar transmitir essa compreensão de modo rápido. Quando a gente fala de passado, a gente está falando de que foi uma realidade. Houve mulheres diáconas ou diaconisas, né? Segundo a gente quiser colocar. O que a gente não sabe é exatamente que papel elas tinham e como isso era exercido, se houve ordenação ou não. Mas será que isso é tão importante assim para a gente discutir hoje? E aí a gente fala do presente. No presente, o que a gente tem? Nós somos, a maioria das mulheres, exercendo ministerialidade na igreja, como a Sônia colocou, e levando as comunidades para frente, fazendo as comunidades estarem vivas e atuantes, né? Em vários níveis. Então, o presente que nós temos é esse. O presente que nós temos na sociedade é de uma mudança de compreensão na sociedade, do lugar da mulher, do lugar das mulheres, né? Será que a igreja não tem que se alinhar também nessa mudança de mentalidade que já tem mais de 50 anos, né? A gente já está com mais de meio século dessa nova perspectiva. E pensando numa perspectiva de futuro, como a gente entende também que o evangelho seja boa nova daqui para frente? E que a gente anuncie para as mulheres, para as meninas, para as crianças que a gente tem hoje nas nossas comunidades, uma perspectiva de uma igreja verdadeiramente que é de iguais. Que boa nova é essa que a gente quer anunciar para as novas gerações? Como a gente compreende também, né, que a revelação do que Deus quer de nós, ela é dada no hoje também, no Espírito Santo, que fala na igreja, que somos todos nós, e que está clamando de vários lados, né, e de vários lugares, por esse reconhecimento do lugar das mulheres na igreja, né? Eu acho que aí é uma questão complexa, que tem muitos detalhes que a gente podia trabalhar, mas eu queria fechar com isso. Eu espero que de jeito nenhum ele perca nessa próxima sessão do Sínodo. E que a gente possa avançar, pelo menos, com o será e com o é a hora. Importante esta leitura que você faz, Priscila, que nos ajuda a olhar e principalmente essa visão de futuro, né? Ou seja, que boa nova é essa que nós vamos anunciar, né? O caminho que a gente... Há um reconhecimento de que queremos continuar sendo uma igreja sinodal, mas que não seja só discursiva. Como é que vamos verdadeiramente caminhar juntos? Uma das propostas que traz aqui, eu queria trazer a Sônia para participar, é como é que as nossas comunidades podem implementar a proposta de garantir a participação das mulheres nos processos de decisão. Você tocou no bloco anterior, Sônia, exatamente, é preciso. Mas como é que nós podemos implementar, trazer isso hoje para a prática das nossas comunidades eclesiais e também no processo de formação dos seminários que aparece explicitamente aqui na letra P, na proposta do relatório de síntese? Então, Marcos, eu penso que, inclusive, trazendo isso justamente para as mulheres que estão no dia a dia na vida da comunidade, entendeu? Eu acho que, por exemplo, quando a gente fala de um conselho de pastoral, e aí eu vou muito de encontro a essa fala de Priscila, um conselho de pastoral não é um grupinho ou aqueles privilegiados que estão ali só para fortalecer aquele que o padre quer, mas precisa ser um espaço de decisão e as mulheres serem ouvidas. Inclusive, quando a gente fala, eu estou trazendo isso para um núcleo mais próximo nosso, que é um núcleo comunitário. Um exemplo, né? Quando você tem um conselho de pastoral numa comunidade e que muitas vezes a última decisão é do padre, e grande parte das que estão ali são mulheres que animam as comunidades, mas a última palavra é do padre. Você está entendendo? Então, assim, esse é só um exemplo rápido que eu estou dando até para a gente entender. Mas quando a gente começa trazendo isso, e aí o Papa usou muito essa palavra, a última palavra pode até ser do padre, mas que não seja a única. Então, esse
esse é um exemplo que nós precisamos ter, inclusive nas decisões e no processo de participação nosso de mulheres, né? Então, na vida comunitária, no conselho de pastoral, que não seja a única palavra do padre. Então, que a mulher possa até, quem sabe, coordenar o conselho de pastoral. Estou dizendo isso. Que na diocese, que as mulheres possam também coordenar esses espaços de decisão, seja nos espaços da cúria, eu já trazia isso, na coordenação, inclusive, até da formação. Por que que não... E aí, um outro detalhe, na formação dos leigos, por que tem que ser um padre que tem que preparar ali a formação do laicado? Por que não pode ser uma mulher leiga? Por que não pode ser uma mulher religiosa que às vezes está ali na vida consagrada e contribuindo? Então, assim, são lugares, espaços de decisão que muitas vezes, a coordenação de pastoral, muitas vezes, por que não pode ser uma coordenação de pastoral diocesana, de uma mulher numa diocese ou numa arquidiocese? Eu acho que são N espaços que nós temos, Túlio, que a gente pode estar trazendo e ocupando e garantindo esses espaços. Agora, eu vou dizer para você que nós temos que ter muito cuidado também, no sentido de quem são essas mulheres que nós vamos colocar ali também. Porque muitas vezes nós corremos o risco de ter mulheres, e não vamos entrar entendendo que todas as mulheres que estão na igreja têm essa concepção de que nós precisamos estar nesse espaço de decisão, e que, inclusive, fortalece esse debate de uma igreja fechada, de uma igreja clerical, que nós precisamos simplesmente abaixar a cabeça e dizer sim, sim, entendeu? Acho que não é isso. E aí, Priscila, eu acho que um dos grandes pontos e fio da meada que percorreu ali o sínodo foi essa preocupação. Não ser uma bandeira de mulheres que a gente está ali, mas o cuidado de quem são essas mulheres que podem estar nesses espaços de decisão. Porque senão nós corremos o risco também de ter mulheres, e aí eu não estou querendo fechar as portas e dizer que tem algumas melhores, muito pelo contrário. É a mentalidade, o processo de formação que nós temos, que inclusive não inclui as mulheres das comunidades, que não reconhecem as mulheres teólogas que fazem uma luta e que sofreram muito, entendeu? Que não reconhecem essas mulheres, mas é um pequeno grupo que está ali e que fortalece esse modelo de igreja que está aí. Por isso que eu também digo que uma igreja sinodal é uma igreja que vive a experiência da escuta. E eu me sinto assim muito motivado ao escutar vocês duas, e desejo de todo o coração que quem está nos acompanhando, cristãos, leigos e leigas, ministros ordenados, diáconos, padres e bispos, religiosos e religiosas, escutem essas palavras e que nos ajude a viver esse processo agora rumo à segunda sessão, e que nos leve a um horizonte muito bonito, e ele se tornará mais bonito ainda com as mulheres, assim como trouxe Sônia, trouxe Priscila, já estão, mas que nos ajudem realmente a viver a graça de sermos discípulos e discípulas de Jesus. Quero agradecer muitíssimo a vocês. Sônia, sempre muito bom ouvi-la, obrigado pela sua participação. Obrigada, Túlio, obrigada, Priscila, por abrir esse espaço, e Priscila por partilhar esse espaço. Feliz demais em viver essa experiência com você, sabedoria aí, mulher com a serenidade no rosto, né? Mas muito obrigada, foi um prazer e uma alegria muito grande. Obrigada, Túlio, e a todos que nos acompanham neste programa. Serenidade e sabedoria, né, da Priscila Cirino, que eu também agradeço muito a contribuição. Priscila, um abraço para você e bons estudos. Obrigada, Marcos, muito obrigada por esse momento, por essa partilha, né, por a gente poder pensar juntos, trilhar esse caminho também juntos e juntas aí para continuar abrindo espaços na nossa igreja, nas nossas comunidades. E uma grande alegria, Sônia, partilhar também esse momento com você e me sentir também muito representada pela sua presença lá na Assembleia Sinodal. Um abraço. É isso, nós seguimos aqui o nosso caminho. Ficou com uma pulguinha atrás da orelha? O que nós podemos mudar? O programa tem esse objetivo, essa missão. A igreja verdadeiramente sinodal passa por mim, passa por você, passa por todos nós. Então vamos juntos, juntos e juntas. Até o próximo programa.